vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Versículo 17 em diante, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco e tratar com cada um de nós, conforme a Tua vontade e conforme a necessidade de cada um, Pai. Estamos dispostos a ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Por isso, meu Deus, fale ao nosso coração, nos ensine, nos exorte, nos corrija e nos edifique através desta palavra que é viva e eficaz, que é poderosa e sobrenatural, Pai. A nossa oração é uma oração de confiança, de entrega e de espera na presença do Senhor, Pai. Oramos para que todos aqui sejam edificados e fortalecidos na Tua presença. E também aqueles que pedem a nossa oração, ó Pai, aqueles que não estão aqui, mas estão enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma luta, que o Senhor intervenha, Pai, com Teu poder, com a Tua graça, alcance todas estas pessoas, ó Pai, e que todos possam provar e ver que o Senhor é bom, todos possam sentir o agir e o mover sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos,
a última ceia de Jesus, chamada como a última ceia, o momento em que Jesus reuniu os seus discípulos, os 12 apóstolos, para comer junto com eles a sua última refeição antes da sua morte, antes da crucificação. Esta ceia é muito importante, e os 4 evangelhos dão muita importância para o relato da última ceia de Jesus. E fazendo uma ordem cronológica com base nos 4 evangelhos, não apenas em Mateus, mas considerando Marcos, Lucas e João também, nós vemos a seguinte sequência de acontecimentos nesta ceia, nesta última ceia do Senhor, e que eu quero atentamente observar com você, porque hoje é o dia da nossa ceia, da nossa santa ceia, e nós não sabemos se é, porque pode ser de fato a última ceia. Jesus pode voltar a qualquer momento, então esteja muito atento para tudo que aconteceu na ceia do Senhor. A primeira coisa que a Bíblia diz é que, em primeiro lugar, houve preparativos para a ceia. Eles não chegaram do nada, em algum lugar improvisado, e de qualquer jeito disseram, vamos sentar aqui ocasionalmente, vamos comer alguma coisa. Não, havia uma expectativa, havia uma preparação. Jesus enviou os discípulos para a cidade à noite, dizendo para eles, durante o dia, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, um pote de água. Sigam este homem, e no lugar onde ele entrar, vocês vão dizer ao dono da casa, o mestre precisa comer a Páscoa, celebrar a Páscoa na sua casa. E então havia um lugar mobiliado, havia um cenáculo preparado para que ali Jesus pudesse comer a Páscoa com os discípulos. Então aqueles discípulos foram lá, organizaram tudo, prepararam o pão, prepararam o suco da videira, prepararam o cordeiro da Páscoa. Era uma Páscoa completa, e ali Jesus estava com os seus discípulos para um lugar preparado antecipadamente. No começo da noite, a Bíblia diz que Jesus foi a este lugar, a este cenáculo, para comer a Páscoa com os 12 apóstolos. Portanto, esta última ceia foi realizada com Jesus e mais 12 pessoas, os 12 apóstolos. E a primeira coisa que Jesus fez logo ao chegar ali, foi tirar o seu manto e ficar apenas com a sua roupa básica, e pegar uma bacia com água e lavar os pés dos discípulos. Lavou os pés empoeirados de cada um dos seus discípulos, numa atitude de muita humildade e amor, e por fim dizendo assim, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Após lavar os pés, Jesus então comeu a ceia com os 12 apóstolos. Repartiu o pão, dizendo, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Depois bebeu o cálice, e era o mesmo cálice, Jesus bebeu e passou para todos os discípulos, também dizendo, bebei dele todos, porque isto é o sangue da minha aliança, o sangue da nova aliança. E ali então Jesus passa aquele momento junto com os discípulos, comendo e bebendo a última ceia, a Páscoa, com os seus discípulos. Após terem comido, Jesus começa a falar sobre a traição que ele sofreria. Um daqueles 12 apóstolos estava prestes a trair o Senhor. Ele já havia negociado com o sumo sacerdote a venda de Jesus por 30 moedas de prata. Judas já estava preparado para trair o Senhor.
E então Jesus fala sobre a traição de Judas, e a Bíblia diz em João capítulo 13 que tão logo Judas comeu o pão, ele participou da ceia com o Senhor, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Olha que situação grave, e olha que alerta sério nós temos ao ler este texto de João 13, 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Se há brecha, pode estar assentado à mesa com Jesus na ceia, mas se há brecha, se há maldade no coração, se há infidelidade no coração, não é o Espírito Santo que vai encher aquela pessoa, é Satanás que enche aquele coração. Satanás entrou nele. Após Satanás ter entrado em Judas, Jesus disse para ele: o que está prestes a fazer, faça logo. Ninguém entendia o que era, achavam que Jesus estava mandando Judas comprar alguma coisa, ou ajudar os pobres, porque Judas era o que ficava com o caixa, com o dinheiro do ministério de Jesus, e mandou rapidamente Judas sair. Ele sai, e então Jesus começa a ensinar coisas muito profundas aos 11 apóstolos que ficaram ali com ele. Jesus começa a falar sobre autoridade, sobre quem é o maior no reino dos céus. Jesus começa a falar sobre as promessas do céu. Para termos uma ideia, todo o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, o capítulo 14, que começa com o ensino de Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus começa a falar de todas as promessas, do que há no céu. Jesus começa a falar em João 14 sobre obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele começa a falar sobre a promessa do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então Jesus começa a ensinar coisas profundas. João 14, João 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim dá fruto, e aquele que não está ligado a mim é lançado no fogo. Sem mim nada podereis fazer. Ele começa a falar do fruto, ele começa a falar de uma vida a serviço do reino de Deus. João 16, ele fala sobre a ação do Espírito Santo convencendo a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Jesus ensina coisas profundas, um discipulado muito profundo naquele momento, após Judas ter saído. E então, depois de ensinar muitas coisas, Jesus ora, a famosa oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele ora agradecendo ao Pai por tudo que havia feito, agradecendo por seus discípulos, ele ora para que os discípulos pudessem continuar guardados pelo Pai, e ele ora até por nós em João 17, dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim, pela palavra que será pregada. Então é uma oração de Jesus, muito maravilhosa, relatada por João no capítulo 17, e após esta oração, eles cantam um hino, eles louvam. Imagine cantar um hino ao lado do Salvador.
Irmãos, nós estamos cantando aqui, Jesus está presente quando nós louvamos, quando nós adoramos, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e é tão maravilhoso cantar na presença dEle, que está em espírito conosco. Mas imagine cantar segurando na mão do Mestre, segurando na mão de Jesus, adorar o Senhor e cantar ao lado dEle. É tão maravilhoso. E a Bíblia diz que então, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa foi a sequência daquela noite, antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras e orar no Getsêmani, que era um jardim no Monte das Oliveiras, ser preso, julgado e crucificado. E esta última ceia nos mostra alguns propósitos muito importantes, propósitos estes que nós precisamos estar atentos em toda a ceia. Esta pode ser a nossa última ceia, e se não for, daqui um mês, no próximo mês, no primeiro domingo, nós temos outra ceia, para sempre nos lembrarmos e entendermos algumas coisas. E eu quero enumerar aqui 3 propósitos da ceia, 3 propósitos da última ceia do Senhor, 3 propósitos da ceia que nós participamos na presença do Senhor hoje. O primeiro propósito da ceia é preservar a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Jesus não permitiu que nenhum dos seus apóstolos faltasse àquela ceia. Jesus fez questão de que os 12 estivessem lá. Mesmo Judas já tendo vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mesmo Jesus sabendo da intenção de Judas, ele fez questão dos 12 naquela ceia. Os 12 estavam juntos com Jesus. O pão compartilhado, o cálice compartilhado, boca a boca, que para alguns pode até parecer nojento, mas aquilo mostrava, e tem o propósito de mostrar para nós, perfeita unidade. A igreja precisa preservar a unidade. E quando eu digo igreja, eu estou falando corpo, estou falando pessoas, estou falando crentes que se entregaram a Jesus e se uniram a um corpo, se uniram à igreja, se uniram à família de Deus. É necessário preservar esta unidade. E cada um de nós é responsável por isso. Cada um de nós tem a responsabilidade de lutar pela unidade da igreja. Uma só fé, um só amor, uma só visão, um só propósito. Caminharmos em obediência e submissão com o mesmo objetivo, que é levar o evangelho a todas as pessoas da nossa cidade, todas as pessoas com quem podemos conviver e alcançar. É necessário cada um de nós lutar contra todo tipo de contenda, discórdias, inimizades, divisões, contra todo tipo de brigas, de situações que causam divisão no corpo de Cristo. Tomar a ceia do Senhor significa fazer parte de um corpo, e o corpo não pode estar dividido. A ceia vem fazer com que eu e você possamos nos lembrar sobre esta importância de lutar pela unidade, conservar o amor. Ah, mas alguém me ofendeu. Ah, mas alguém fez algo que não devia ter feito comigo. Ah, alguém me falou o que me ofendeu. Aí está a necessidade de perdoar. Como podemos estender a mão para pegar o pão e o cálice, que são o corpo e o
sangue de Cristo aqui representados, e comer e beber, se há inimizade, contenda, mágoa, divisão no nosso coração, em qualquer aspecto da igreja ou da célula. Como podemos fazer isso? Se a Bíblia diz, se Jesus falou no Sermão da Montanha, que se alguém for trazer a sua oferta ao altar, e no caminho se lembrar que não está bem com alguma pessoa, deixa a oferta de lado aqui no altar, reconcilia primeiro, depois volta, pega a sua oferta e consagre no gasofilácio. É palavra do Senhor. Antes de comer a ceia, você tem que se reconciliar com teu irmão. Você tem que se reconciliar com a tua irmã. A unidade do corpo é o primeiro propósito da igreja. Jesus estava ali comendo a Páscoa com os seus discípulos. O texto que lemos diz, no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Os discípulos se dirigiram a Jesus e perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E se nós formos ao Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, para ler a respeito da Páscoa, que ali Jesus estava se reunindo e se preparando para comer a Páscoa com os discípulos. Se nós voltamos lá, a ordenação de Deus estabelecendo a Páscoa, nós vamos encontrar que a Páscoa devia ser comida com toda a família reunida em casa. E eles deviam comer juntos. Era uma refeição feita com a família, e que deveria preservar a unidade da família. E a Páscoa para a igreja é um tratamento de Deus, a ceia para a igreja é um tratamento de Deus para manter a unidade da família de Deus, que somos nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. Então preservar a unidade, lutar pela unidade. No próprio texto da ceia, em 1 Coríntios no capítulo 11, abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 11, sempre lemos na ceia, a partir do versículo 23, mas olha o que Paulo diz, quando ele está começando a falar do assunto da ceia, em 1 Coríntios 11, versículo 17 e 18. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Olha aqui, preste atenção. Paulo está dizendo e exortando e repreendendo a igreja, dizendo assim, quando vocês se reúnem, essas reuniões produzem mais mal do que bem. Irmão, se participar de um culto, se fazer parte de uma igreja, se estar na célula, fazer parte da célula, está fazendo mais mal para o coração, para a alma, trazendo contenda, fofocaiada, divisão, murmuração, intrigas, se está fazendo mais mal do que bem, se não está produzindo amor, se não está produzindo salvação, se não está produzindo cura, se não está produzindo avivamento, então algo está errado. Aí Paulo diz, eu não posso elogiar vocês nisso, porque as reuniões de vocês, no templo ou nas casas, podemos acrescentar, está fazendo mais mal do que bem. Irmãos, quando alguém começa a se envolver em contenda, fofoca, inimizade, maledicência, ciúmes, intrigas, ela começa a receber mais
coisa negativa, mais maldição e dor do que bênção. Então é necessário parar com isso. Aí Paulo diz no verso 18: em primeiro lugar, eu ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E eu até creio nisso, está dizendo Paulo, que eu estou ouvindo tem a ver, tem razão. Até quando essas divisões serão aceitas no coração de qualquer pessoa? Até quando essas coisas vão dominar? Até quando? Irmãos, é impossível tomar a ceia indignamente. Não podemos tomar a ceia indignamente. Da mesma forma que Jesus disse, antes de ofertar, é necessário se reconciliar, eu também quero dizer, antes de colocar este pão na sua boca, você tem que examinar o teu coração, e tem que estar em paz com todas as pessoas. Unidade da igreja. E a própria traição de Judas, que é um fato marcante na ceia, mostra como a divisão é cruel e machuca. Como aquele que se aparta e sai do propósito. A traição de Judas não era porque ele odiava Jesus. Ele até chega a dizer para o mestre: não sou eu, Senhor. Ele não estava mentindo, ele estava dizendo: não sou eu, porque ele não achava que a atitude dele era traição. A intenção de Judas era que Jesus manifestasse o seu poder como Messias, que veio para reinar e não para sofrer. Mas era algo fora do propósito de Deus naquele momento. Então muitas pessoas até acham que não estão fazendo algo errado, mas estão fora do propósito, fora do contexto, fora da visão, e algumas atitudes geram divisão no corpo, e isso é terrível. A traição de Judas teve uma consequência drástica para ele. Irmãos, quem causa divisão e contenda no corpo, está atraindo maldição para a sua vida. É muito sério. Primeiro propósito da ceia: lutar pela unidade da igreja. Levante a sua mão e diga: nós somos um em Cristo Jesus. Eu quero lutar pela unidade da minha igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. O segundo propósito da ceia, irmãos, é o propósito de renovação espiritual. A ceia, tanto aquela ceia de Jesus com os seus discípulos, como a nossa ceia, tem como objetivo lembrar o compromisso que temos com Cristo. Jesus mandou preparar a Páscoa, a última ceia, para comer com os seus discípulos, e ele fez questão que todos estivessem lá, e que eles estivessem em total unidade, mas que todos eles também se lembrassem do compromisso que eles tinham com Cristo. Era perigoso para eles entrar em Jerusalém naquela noite, por isso eles foram à noite, por isso havia algo para preparar a ceia muito discreto. 2 apóstolos apenas seguiram o homem com o cântaro de água, prepararam a ceia sem muito alarde. Jesus estava em algum lugar que ninguém sabia, porque os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles queriam prender Jesus. Jesus já estava negociado por Judas, eles queriam prender Jesus. Então era perigoso. Eles estavam arriscando a vida em entrar em Jerusalém naquela noite. Mas havia um compromisso com Jesus. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos tomar a ceia, nós vamos comer a Páscoa com o Mestre. Vamos, custe o que custar. Há um compromisso. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que antes de comermos este pão e bebermos este cálice, devemos examinar a si mesmo.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não dá para comer de qualquer jeito. É necessário um autoexame, é necessário arrependimento, é necessário consertarmos os nossos erros, é necessário pararmos para pensar: como é que eu vivi o mês de março? Quais as minhas atitudes no mês passado? O que foi que pesou na minha consciência? Eu tenho que mudar e eu vou mudar. Quais são as minhas atitudes que têm desagradado o Senhor? Eu errei, Senhor, me perdoe, eu preciso da Tua misericórdia, e a partir de agora, ao tomar esta ceia, eu renovo o meu compromisso dizendo: eu não quero mais isso na minha vida. Examine-se a si mesmo, renove o teu compromisso, renove-se. Irmãos, a Bíblia diz no texto da ceia que há motivos para muitos entre nós estarem fracos, doentes e muitos que dormem. A Bíblia diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Há um motivo para tanta fraqueza, para tanta dificuldade, para tanta doença no meio do povo de Deus. E o motivo é não entender a grandiosidade da ceia, da comunhão com Cristo, não se examinar e continuar vivendo de qualquer jeito. Então a ceia tem esse propósito: pare e faça uma reflexão. Você tem sido um crente mais fiel hoje do que você já foi outrora? Você tem sido um cristão mais fervoroso, mais comprometido agora do que em alguma outra época da sua vida? Examine-se a si mesmo. Você tem vivido realmente a vontade de Deus, ou você tem desprezado o propósito e o chamado do Senhor? A ceia, irmãos, é a hora que nós temos que parar tudo. É a hora que nós estamos aqui diante de Deus para refletir. Examine-se a si mesmo. É necessário consertar os erros, é necessário retomar a rota certa, é necessário voltar ao caminho, é necessário voltar ao primeiro amor, é necessário ajustar o que está errado na nossa vida. Põe em ordem a tua casa. Palavras de Deus para o rei Ezequias: rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Irmãos, essa pode ser a última ceia. Põe em ordem a tua vida. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A ceia é para estarmos preparados. Pode ser a última ceia, mas eu vou estar preparado para a volta do meu Senhor. É um momento de renovar-se. Se nós voltarmos à Páscoa, e lembrando que Jesus estava comendo a Páscoa com os discípulos, a ordem de Deus para os hebreus, lá em Êxodo 12, era que eles deveriam comer a Páscoa vestidos, com sandálias nos pés, tudo pronto, porque eles iriam sair do Egito. E até Deus chega a dizer para eles assim em Êxodo 12: comam apressadamente a Páscoa e estejam prontos para sair da cidade e das casas. Sabe o que a ceia quer nos mostrar? Esteja pronto para a volta do Senhor. Esteja preparado para o toque da trombeta de Deus no arrebatamento. Esteja pronto para que, se o Senhor te chamar para passar desta vida para a eternidade, você seja recebido com honras pelo Senhor na glória, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para você. Esteja pronto. E quando lemos o texto da ceia, a Bíblia diz: quando comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: até que Ele venha.
A ceia traz em si uma expectativa da volta de Jesus. A ceia traz em si um anúncio: ele morreu, sim, mas em breve ele voltará. Ele está voltando e eu estou pronto para esta volta do meu Salvador. A ceia envolve essa renovação, essa preparação, esse conserto, porque todos nós, irmãos, eu e você, somos humanos, inclinados ao erro. A tendência natural do ser humano é errar. Está na semente do homem, na natureza humana, errar o alvo, errar o caminho, enfraquecer. E há um inimigo que nos odeia e que trabalha 24 horas por dia para tentar nos enganar, para matar, para roubar, para destruir, para tentar tampar os nossos olhos, cegar a nossa visão e nos afastar do caminho de Deus. Então pare, abra o teu coração e diga: Senhor, sonda-me. Às vezes até os pecados que eu não reconheço, pecados de ignorância, falhas que você nem perceba, é necessário estar aberto e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser neste mês de abril muito melhor do que eu fui em março. Eu quero ser fiel, eu quero ser obediente, eu quero ter mais compromisso, eu quero te buscar mais. A ceia traz esta renovação. E por último, irmãos, terceiro propósito da ceia é a comunhão com Cristo. Comunhão, isso fala de ter tudo em comum. Relacionamento. Jesus estava ali com os 12, não apenas para dar uma lição de humildade, de unidade, não apenas para demonstrar compromisso de todos com Ele, mas principalmente porque havia o desejo de estar perto. E Jesus diz em Lucas, no texto da última ceia, Lucas 22:15, é tremendo a palavra que Jesus disse. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Lucas 22:15, olha o que havia no coração de Jesus, ao reunir os discípulos para a ceia. Comunhão, relacionamento. Lucas 22, versículo 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, abra o seu coração para isto. Desejei, eu quis, eu desejei ansiosamente comer esta refeição, esta Páscoa com vocês. Eu quis estar com vocês, eu desejei este momento junto com vocês, diz o Senhor Jesus. Aleluia! Eu desejei, eu quis, eu gosto disso. Aleluia, irmãos, sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Jesus nos chamou, Jesus nos amou, Jesus quis estar conosco, Ele quis sofrer por amor de nós, para que eu e você possamos estar bem juntinho a Ele. Isso é relacionamento, isso é estar lado a lado com Deus, isso é amor, isso é prazer de estar diante do Senhor. Ele diz em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu desejo entrar, por isso eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E o que Jesus disse?
cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando de estar perto. Ele não está dizendo assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e mudarei a vida dele. Eu entrarei e prosperarei essa casa. Eu entrarei e resolverei todos os seus problemas. Não, ele está dizendo: eu entrarei e vou cear com ele, vou comer com ele, e ele vai comer comigo. Isso fala de amizade, isso fala de relacionamento, isso fala de estar junto por prazer. Eu e você estamos aqui nesta manhã de domingo, porque nós amamos o Senhor, e porque Ele nos ama. É prazer, não é só obrigação, compromisso, responsabilidade, não é qualquer outro sentimento, principalmente é porque nós amamos o Senhor. É amor, é comunhão, é desejar estar junto. Irmãos, Jesus anseia estar junto conosco, e eu fico indignado como tem crentes que Deus tirou do lamaçal do pecado, que Jesus tirou de uma vida de derrota, de morte que a pessoa estava caminhando, e salvou, lavou as suas vestes, purificou o seu pecado, transformou essa vida, e Jesus continua amando tanto. E como tem pessoas assim que desprezam o Senhor, que dizem: hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Eu não vou no culto hoje não, porque eu vou assistir o futebol. Eu não vou no culto hoje não, porque eu tenho que visitar alguém não sei aonde, e aí não vai dar tempo. Deus fica por último, Deus se torna sobra na vida dele, Deus é em segundo ou terceiro lugar, e sendo que Deus deseja esta comunhão conosco. Jesus está dizendo para mim e para você: eu desejo ansiosamente comer esta ceia do teu lado, ver você na minha presença com prazer e com alegria, simplesmente porque eu estou com você. Irmãos, é necessário fazer morrer da nossa vida todo sentimento egoísta, ou todo sentimento de querer estar com Deus para ser beneficiado. Esse é o sentimento do rei Uzias. O profeta Isaías escreve no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o rei, assentado num alto e sublime trono. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Você quer reconhecer Jesus como rei de verdade na tua vida? Tem que morrer o rei Uzias. E sabe o que representa o rei Uzias dentro de nós? Todos nós temos um Uzias dentro de si. É o desejo de buscar Deus para ser beneficiado. Uzias era assim. Basta você ler 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 5, versículo 16, fala que Uzias buscou o Senhor até prosperar. Depois que ele prosperou, ele se tornou infiel ao Senhor. E sabe que tem muito Uzias na igreja hoje, pessoas que buscam a Deus só por interesse. Buscam a Deus até prosperar, buscam a Deus até crescer, buscam a Deus até multiplicar a célula, buscam a Deus até ter um emprego com salário melhor, buscam a Deus até ser curado, até ser beneficiado. Depois perde o interesse em Deus, e talvez até nem abandona, mas continua só aquele religioso frio, aquele religioso sem amor por Jesus. É necessário fazer morrer o Uzias. Irmãos, eu quero encerrar lendo o exemplo de Jacó e o exemplo de Moisés na questão de buscar o Senhor. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32,
26. Gênesis 32, 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Esse homem que falou para Jacó: deixe-me ir, diz a Bíblia que era o anjo do Senhor. E sempre que a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, está falando de uma aparição de Cristo. O próprio Deus, antes dele se tornar homem, o próprio Deus, depois Jacó até diz: eu vi Deus face a face. Por isso ele chama esse lugar de Peniel. Era Deus falando com Jacó. Era Deus falando assim: deixe-me ir, eu vou voltar, eu vou subir, eu vou embora. E o que Jacó responde? E é louvável a perseverança. Usamos muito isso às vezes para falar que devemos lutar e perseverar, porque vamos vencer, e Deus quer nos abençoar sim. Todas as bênçãos de Deus Ele tem propósito em derramar sobre nós. Mas olha a resposta de Jacó: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ou seja, se o Senhor me abençoar, pode ir. Pode me abençoar e depois tchau. Mas olha a palavra de Moisés, olha a diferença. Vamos agora para Êxodo, no capítulo 33. O próximo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33. Versículo 3. Êxodo 33, 3. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Agora versículo 16. Versículo 16. Versículo 15 e 16, vamos ler o 15 também. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha o que Moisés diz. Deus disse: vocês vão, eu vou abençoar vocês, mas eu não irei com vocês. Moisés diz assim para Deus: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. O que mais importava para Moisés? A presença de Deus, não a bênção de Deus. A ceia está falando para que eu e você possamos desfrutar nesta manhã da presença de Jesus. Ele nos ama. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, reclinar tua cabeça.